Olá, tudo bem com vocês? Olha só, Elton Lopes falando. Hoje a gente vai fazer uma reflexão muito bacana sobre o assunto que a gente tem trabalhado e falado aqui no YouTube, não é? Que é o governo de Deus sobre a terra. Essa é a mensagem que a gente tem tratado e sempre vai ser essa mensagem, porque eu acredito, não é de verdade, que essa é a única mensagem que Jesus ele pediu para a gente poder pregar, né? Como igreja. A igreja, eu entendo que tem uma função na terra, e a única função da igreja é fazer discípulos, não é? E quem que é essa igreja? A igreja são as pessoas que se tornaram casas do Espírito Santo, não é? Se você entende que você é casa do Espírito Santo e você está na terra por um propósito, por um motivo, e esse motivo é fazer discípulos, não é? Fazer discípulos para o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Por a gente trabalhar com a Bíblia, com a Palavra de Deus, com essa ideia original de Deus, né? Pode até parecer que essa é uma mensagem religiosa, mas eu quero te dizer que não é uma mensagem religiosa. A gente não tem a intenção de transformar isso aqui numa mensagem religiosa, né? Que vai buscar seguidores, né? Que vai buscar abrir lugares para que as pessoas possam se reunir. Não tem, né? Esse aqui não é o objetivo. O objetivo é trazer uma reflexão. O nosso objetivo é trazer uma reflexão para que você possa entender, né, sobre a palavra de Deus, sobre a origem, né, sobre a ideia original de Deus, né, e como Deus usa a história, né, para contar sobre essa ideia original de Deus, ok? E como Ele quer fazer um governo co-participativo conosco aqui na Terra, né? Essa é a ideia, né? Se você é uma pessoa religiosa que gosta de ver as coisas futurísticas, né? De que a Terra é algo que vai acabar, que Deus vai queimar ela e que vai... Entende? Talvez esse não é um vídeo para você, entende? Mas se você é uma pessoa que, assim como eu tinha muitos questionamentos, né, com relação ao modo que eu estudava, ao modo que eu via a palavra de Deus, ao modo que eles me ensinaram a palavra de Deus, né? Se você ainda tem perguntas a respeito disso, talvez aqui é seu lugar, porque aqui nós podemos estudar juntos, né? Estudar o quê? Estudar o que está escrito na palavra, né? Jesus, certa vez, ele disse que para a gente herdar o reino de Deus, nós teríamos que ser como crianças, né? E a criança é o quê? A criança é aquele que se joga, a criança é aquele que acredita, né? Se você conta uma história, por exemplo, uma história pode ser até uma história de terror para uma criança, ela ali, aquele momento, ela fica assustada, fica pavorosa, porque ela acredita realmente naquilo que foi falado, não é? E esse é o nosso papel, de realmente acreditar na Bíblia, não é ficar procurando vírgula mas, entende? Tipo assim, ultimamente eu parei de procurar o vírgula mas, não é? Tudo que está na Bíblia, se não cumpriu ainda, e vai se cumprir. E ponto final. Não tem vírgula mas. Vai se cumprir, vírgula mas, e aí começam os estudos, né? De teólogo tal, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo. E a Bíblia diz o quê? Né? O meu foco hoje é estudar essa palavra. E a gente tem trabalhado aqui a gente tem trabalhado no conceito de que a ideia original de Deus é o governo, né? É Deus governando a terra, né? E qual que é essa ideia? Que Deus, na sua infinita e misericórdia, é um Deus que é um Deus criador, um Deus que gosta de criar as coisas, e Ele criou o mundo invisível, e ele reina esse mundo invisível.
né? E essa palavra é importante porque você vai encontrar essa palavra dentro da Bíblia do início ao fim, né? Então está falando de um rei que governa um lugar e esse rei automaticamente ele possui um reino. Então fala de um rei, de um reino e de uma família real, não é? Que esse rei ele expandiu seu reino para o mundo físico, é o universo, os planetas, a Terra. Isso é o mundo físico desse reinado espiritual. E nesse reinado físico, Deus colocou a família dele para poder governar. Não é? Quando ele criou um ser de barro, não é? E soprou nesse ser de barro a humanidade. E ele disse, domine. Não é? É o que a gente vai ler aqui. E o vídeo de hoje, nós vamos falar desse governo que nós representamos, né? Quando eu digo nós, são cidadãos do céu. Eu acredito que você está vendo esse vídeo hoje, né? A gente está aí já no 13º vídeo, ou 14º, se eu não me engano, acho que é 14º vídeo esse vídeo, 14º. Se você viu todos os outros vídeos, assistiu todos os outros vídeos, você tem uma noção, então, do que a gente está tratando aqui, né? E automaticamente, talvez você já se sinta um cidadão do céu, porque esse é o objetivo. Quando você se torna um cidadão do céu, né? Você vai representar um governo. E o nosso governo, existe uma sede. Esse governo possui uma sede. A gente não está falando aqui de algo imaginário, tá? De algo imaginário. A gente está falando de um lugar real, de um lugar que existe. E o que é uma sede de um governo? A gente tem aqui no mundo, né, na Terra, a gente tem uma cultura grega que governa a Terra, não é? Que é o governo da Terra. Ali, alguns lugares tem presidente, tem senadores, deputados e tudo mais, né? Outros lugares tem um ditador, outro lugar tem um imperador, outros lugares tem reis, né? Então, existem vários países, né? E esses países são dominados por uma cultura grega de governo, né? Tiraram lá da Grécia essa ideia de governança. Por exemplo, do democratas, né, que são os democratas, os republicanos, isso tudo são ideias gregas, né? E essa ideia grega que governa o ser humano hoje, que entende que ainda não é um cidadão do céu, ok? Mas como você é cidadão do céu, você vive no mundo, mas pertence a outro governo, né? E esse governo da Terra, que eu estou falando, né, dessa cultura grega, eles possuem uma sede. Todo governo possui uma sede, né? Por exemplo, eu peguei aqui alguns exemplos. Quando você vai falar de sede de governo, né, existe a Casa Branca. Quando a gente fala a Casa Branca falou, né? A Casa Branca falou, a Casa Branca não fala, né? Mas é o que aquele governo que está ali dentro da Casa Branca representa que fala, né? A Casa Branca falou, né? Você escuta na notícia assim, o Kremlin falou. O Kremlin é onde? O Kremlin é em Moscou, onde o governo da Rússia ele trabalha. O Kremlin falou. Aí a Casa Rosada falou, é na Argentina, né? A Casa Rosada é na Argentina. O Palácio do Planalto é no Brasil, né? O Palácio da Alvorada é no Brasil. Então está dizendo que o governo federal ele falou isso, ou falou aquilo, entende? Então está falando de um governo, que gerencia um povo em uma parte da terra. Essa é a cultura grega, a cultura do mundo, entendeu? E o príncipe das trevas, ele usa essa ferramenta para poder manipular ali no seu principado, né? Que é dominar o homem, né? Ele usa esse sistema do mundo para poder dominar o homem. E Deus, né? O nosso Criador, Deus Criador,
ele também possui, ou ele melhor, ele que teve essa ideia original, de ter uma sede, de onde parte todas as coisas, né? As ideias, as leis, né? O que precisa ser feito, ou melhor, o que alguém precisa fazer para poder se alinhar com esse governo, né? Parte dessa sede. E hoje a gente vai ver na Bíblia alguns homens de Deus que tiveram visões, eles tiveram revelações desse governo, mas desse local, que é um local no mundo espiritual real, entende? Então esses homens escreveram a visão que eles tiveram. E aí eu quero que você comece a assistir esse vídeo desarmado, cara. Você tem que vir para a Bíblia desarmado. Se você vir já com seus preconceitos teológicos, né? É ensinado, cara, é doutrinado. Os preconceitos teológicos. As pessoas sempre têm um ensinamento a mais sobre aquilo que está escrito na Bíblia, cara. Né? É difícil, é realmente difícil. É a cultura do mundo impregnou tanto no homem que ele não acredita mais que veio do céu. Entende? Não acredita mais, cara, que veio do céu. Então, é preciso haver uma revelação divina do Espírito Santo. E você só pode ter essa revelação do Espírito Santo quando você permite o Espírito Santo habitar em você. Quando você dá lugar para esse Espírito te mostrar, cara, funciona assim. Senão você vai continuar na teologia, tipo assim, no estudo de Deus, de tentar entender os atributos de Deus, as coisas de Deus, entendeu? E não vai acreditar. O meu objetivo aqui, é te mostrar que existe um governo. Esse governo é real. E esse governo, ele quer dominar a terra. É para isso que eu e você fomos criados. Esse é o plano de Deus. Deus não tem um plano para você específico. Não é para você tipo assim, se dar bem na terra. Esse não é o plano de Deus, de colocar aqui na terra para você se dar bem, para você levar vantagem sobre outras pessoas. Porque não faz sentido. Isso é justamente um plano que esse Deus eu não consigo servir. Se Deus for esse Deus, de verdade eu não consigo servir. É um Deus que fez o ser humano para levar vantagem sobre outro ser humano. Entende? Esse Deus abençoa um, mas não tem a oportunidade de abençoar outro que é filho dele também. Como é que você abençoa? Você tem 2 filhos, tá? Você tem 2 filhos. Como é que você abençoa um e não abençoa o outro? Não faz sentido. Não, um vai morrer de câncer, o outro é bem-sucedido e é rico. Os 2 não são filhos, como que você decide qual... Entendeu? Esse pensamento para mim não funciona, cara. Qualquer explicação que você trazer da Bíblia para falar que Deus tem um plano para cada um, eu sei que Deus tem um plano e o plano é dele. O plano primeiro é dele. E ele te fez para cumprir o plano dele, não cumprir o seu plano. Eu espero que você esteja entendendo. A ideia aqui não é falar sobre isso hoje, não é? Mas eu quero te dizer que existe um rei e ele tem um quartel-general, um headquarters, né? um QG. E é desse QG que nós estamos falando hoje. E é esse governo que você representa na Terra. Entendeu? Você representa esse governo. Como a Casa Branca representa os Estados Unidos, o Kremlin representa o Moscou, né, que é a Rússia, a Casa Rosada representa a Argentina, o Palácio do Planalto representa o Brasil. Né? Então onde que está esse rei? Essa é a ideia. Tá? Vamos pensar aqui. Salmos, o livro de Salmos,
no capítulo 103, do versículo 19, fala assim: o Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Salmo 103. Quem escreveu o Salmo 103? Né? A gente tem que ver, provavelmente foi Davi, eu acredito que foi. Né? Então, o Senhor Deus colocou o seu trono. Então Deus tem um trono. Davi teve essa visão, teve esse entendimento, que Deus também tem um trono. E esse trono, bem firme, foi colocado no céu. E ele domina tudo. Tá? Domina tudo. Mateus 6:9, né? O Senhor Jesus, ele nos ensinou a orar, a falar com o Pai, tá? Você como embaixador, como representante desse governo, você fala direto com o Pai, que é aquele que está sentado nesse trono que Davi disse. Você é o embaixador e você representa esse governo. O embaixador do Kremlin, ele fala direto com o presidente Putin. O embaixador do Trump, ele fala direto com o Trump. Entendeu? O embaixador do Brasil fala direto com o representante do Palácio do Planalto. Fala direto. Ele não tem intermediário. Porque aquele embaixador, ele é o governo aonde ele representa. Ele é o governo, por exemplo, o embaixador do Kremlin na China, ele é a Rússia dentro da China. O embaixador é a Rússia. Entendeu? O embaixador é a Rússia. O embaixador é o governo. O embaixador ele não está representando o embaixador ele não representa o Putin somente, mas ele representa o Kremlin. Ele representa o governo. Então, automaticamente, se o Putin é o presidente, esse embaixador tem acesso direto ao Putin. E nós, como embaixadores de Cristo, nós temos acesso direto ao que está sentado no trono. Entende? Ao que está sentado no trono. E Jesus fala assim, em Mateus 6, de 9 a 10, fala assim: portanto, orem assim. A oração é a sua comunicação com esse cara que está sentado no trono, que é o Senhor, que é Deus. Portanto, orem assim: Pai nosso. Primeiro, o Pai não é meu. O Pai não é meu. O Pai é nosso. Entendeu? Então, quando eu acessar o Senhor, eu tenho que acessar a Deus no coletivo. O Pai é nosso. Entende? O Pai é nosso, que estás no céu. Que todos reconheçam que teu nome é santo. O seu nome é santo, Senhor. Venha o teu reino. A gente está pedindo o quê? Olha, venha o teu reino para cá, onde é que eu estou representando. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Essa é a oração que o Senhor nos ensinou a orar. De pedir a Deus. Tudo que você for comunicar com o Senhor precisa ter uma estrutura que se encaixe dentro dessa oração, né? Precisa. Então, qual que é o pedido sempre do embaixador? Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, né? Mas a ideia aqui é qual é? É de entender que Deus é nosso Pai, e ele está no céu e que ele é um rei. Né? Timóteo 1,17 fala assim: o rei eterno, ao rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele seja dada a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então aqui Paulo aos Timóteos, quando escreve a Timóteo, ele está dizendo: olha, esse rei é um rei eterno, ele é um rei imortal, ele é um rei invisível, ele é o único Deus, né? E que tem que ser dada toda a honra e a glória para todos sempre a ele, não é? Esse é o Deus. E esse Deus, o que ele fez em Gênesis 1:26? Ele disse assim, ó: e disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu tô te dizendo que esse Deus que está no céu, assentado no trono dele, que ele decidiu que é lá que ele vai ficar, ele criou o mundo visível. Antes de criar a mim e você, ele já tinha criado o mundo invisível, tinha criado esse mundo, essa atmosfera, esse ambiente, para que todas as coisas pudessem habitar. E ele disse assim, olha, isso é dele, foi ele que criou. Ele disse assim, domine quem? Domine o ser humano, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. O ser humano, o papel dele é dominar sobre as coisas, sobre a criação. Foi o que a gente está tratando aqui, né? Isaías 46, 9 a 10 fala assim, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Né? Aqui novamente, o que eu quero dizer? Deus, ele anuncia as coisas que ele já terminou. Ele começa de trás para frente. Tudo que está acontecendo hoje, está acontecendo porque ele terminou alguma coisa. Certo? E aonde esse Deus habita, né, como eu te disse, tiveram algumas pessoas, alguns homens de Deus que escreveram visões. Eles viram, eles sentiram aonde esse Deus habita. Como que é esse governo? Da mesma forma, por exemplo, se você for na Casa Rosada, se você for na Casa Branca, se você for no Kremlin, se você for no Palácio do Planalto, você vai ter uma ideia de como que funciona o governo daquele país que você foi na sede dele. Entende? Aí aqui, a gente vai ler em Isaías 6, que o profeta Isaías, ele teve uma visão desse lugar. Ele foi na sede desse reinado, do reinado de onde Deus governa todas as coisas, onde foi criada todas as coisas. Ele simplesmente foi na sede do governo, né? Isaías 6 fala assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse, agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Isso foi Isaías que viu. Se você não acreditar em Isaías, não acreditar no que Isaías viu, né? Eu acredito só em algumas partes do que Isaías falou. Você cancelou a Bíblia. Entende? Você cancelou a Bíblia se você fizer isso. Né? Toda palavra é inspirada por Deus. É o que está escrito lá em Timóteo.
Se toda palavra é inspirada por Deus, esse texto também é. Todos os textos são. Ok? Todos os textos, os textos são inspirados por Deus. A realidade é essa, né? Eu não posso descartar isso aqui e falar que Deus ele não tem um lugar onde que ele se assenta, né? Tem ensinamentos que falam assim, ah não, Deus é uma força, entendeu? Deus não é um ser que está em algum lugar, entendeu? Ué, mas aqui na Bíblia está falando que ele tem um trono, que ele se assenta nesse trono, mas agora não tem mais. Como é que funciona isso? Eu não estou entendendo então. Ele tem ou ele não tem? Se ele não tem, eu posso jogar minha Bíblia fora, porque a Bíblia diz que ele tem. Aí começam as vírgulas e os mas, entendeu? Tipo assim, né? Isso aqui é muito simples. Tá? O que a gente tem que entender é que existe um governo. O que eu quero trazer para você? Existe um governo. Existe um governo celestial, né? Eu vi o Senhor sentado num trono elevado. Isso foi o que Isaías falou, né? Vamos mudar agora aqui, vamos para Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 4. Quem que escreveu Apocalipse? João, né? O apóstolo João, o apóstolo amado de Jesus, né? Que na realidade é João que falava que Jesus amava ele mais. Jesus nunca falou que amou João, entendeu? Jesus mostrava que amava a todos, mas Jesus nunca falou eu te amo para ninguém, entendeu? Então vamos lá, Apocalipse 4, versículo 1, fala assim, depois disso, tinha acontecido uma série de coisas lá que eu não vou ler tudo também, né? Mas depois você pode ler lá o Apocalipse de 1 a 4 até o final. Depois disso tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. Ele viu, entendeu? A visão dele é que ele viu uma porta aberta no céu. E a porta que parecia... E a voz... desculpa, errei aqui. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse, suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. E está escrito aqui na minha Bíblia em vermelho, né? Quando está escrito em vermelho, a gente sabe que é o Senhor Jesus que falou. Suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. No instante, o versículo 2, no instante fui dominado pelo Espírito de Deus e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. Tinha um trono e alguém estava sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com as coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida como um mar de vidro, claro como cristal. E em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida com de ser humano e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinham 6 asas que estavam cobertas de olhos nos 2 lados e dia e noite estavam e dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso,
que era e que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que estava sentado no trono e que vive para sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas. Por Tua vontade elas foram criadas e existem. Né? Texto maravilhoso. O que eu quero tirar desse texto aqui? Que existe um ser que tem um governo e de lá ele governa tudo. Entende? É simples, não tem o que a gente tentar aqui buscar. Aí o que acontece? A teologia, ela vem e te fala assim: não, vamos estudar aqui sobre os seres que estavam em volta do trono de Deus. Aí tinha um com cabeça de águia, um cabeça de leão, um cabeça de homem. Aí o cabeça de águia significa isso, o cabeça de leão significa aquilo, o cabeça de homem significa aquilo. E fica dando significado para coisa que a gente não sabe, cara. E não importa também, a verdade é essa, não importa. Importa para quem? Isso vai ajudar você aqui na Terra em quê? Não vai te ajudar em nada. O que vai te ajudar é você saber que você representa um governo, que existe um rei que está sentado num trono e ele tem todo o poder. E olha só o que está no final aqui. O que vai te importar? O que te importa? O 11. Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder. Olha só, pois criaste todas as coisas por Tua vontade e elas foram criadas e existem. Todas as coisas foram criadas e existem por esse ser que está sentado no trono. Não é a cabeça de águia que vai influenciar na terra. Entendeu? Isso aí não importa, cara. O que você tem pano na sua cabeça? Olha, eu sou embaixador de Cristo. E quem que é o Cristo? É esse mesmo ser que está sentado no trono. Entende? E ele criou. Foi para ele que as coisas foram criadas. Entendeu? É isso que a gente tem que tirar do texto. Assim, cara, qual o governo que eu represento? Eu represento esse ser que está sentado no trono, cara. Eu represento esse ser. Eu não tenho que ficar preocupado o que ele vai mandar os seres fazer, cara. Entendeu? Tipo assim, os 4 cavaleiros do Apocalipse. A igreja de Laodiceia, a igreja daquilo, a igreja... Eu não sei nem onde que isso fica, cara. Entendeu? E aí, a teologia te faz você perder tempo estudando o que Deus vai fazer. E a gente perde o tempo estudando o que Deus vai fazer e esquece de fazer o que Ele manda a gente fazer. Entendeu? Que é fazer discípulos. É fazer discípulos. Por que eu estou te falando desse assunto hoje? Porque eu quero te mostrar que esse é um governo celestial. É esse governo que eu e você, né, representamos no nosso tempo. Em 2025, eu estou vivo, você está vivo aí do lado, pode ser o ano que for, né, que você vai ver esse vídeo. Então, nós estamos vivos agora. E a gente tem um governo para representar na Terra agora. E qual que é esse governo? Esse ser que se assenta no trono, né? Que sempre existiu. Não é que doideira? Não é? Isso é maravilhoso, pessoal. Isso é maravilhoso. Vamos voltar agora de novo no Daniel. Cara. Daniel, ele teve várias visões desse trono. Não, a gente não leu Daniel ainda, né? Lemos Isaías, lemos João e agora a gente vai ler Daniel. Daniel, no capítulo 7, no versículo 9. Eu fico muito empolgado, cara. Eu fico muito empolgado com essas visões, porque é a certeza daquele trono que eu represento. Você representa um governo. Você representa alguém.
né? Imagina se você representasse a Casa Branca. Como é que você ia ficar, né? Como é que você ia se sentir? Ia se sentir todo poderoso, né? Ia até se arrumar na cadeira, assim, falar assim, cara, olha o tanto de soldado que a Casa Branca tem, cara. Olha os aviões desses caras, esses caras dominam o mundo todo. E manda bomba, é só com drone, cara. Os caras só ficam aqui no computador, entendeu? E eu represento esses caras. Esse aí tá falando assim, eu sou o cara porque eu tô com eles, vocês estão comigo, eu estou com eles, nós somos assim, entendeu? Se eu dou uma ligação pro Trump, a bomba já cai lá. Entendeu? Você ia ficar chato se você representasse a Casa Branca. E eu quero te dizer, meu querido, que você representa um governo que é muito maior, cara. Um governo que é muito mais poderoso. Se você acha que a Casa Branca é poderosa, você não tem noção do que é esse governo. Do que esse governo pode fazer. Entendeu? Então lá, Daniel 7, a visão de Deus. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Ele estava olhando a visão que ele teve. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. Quem que assentou no trono? Nada mais nem nada menos o que sempre existiu. E quem que sempre existiu? O Criador de todas as coisas. Entendeu? O Criador de todas as coisas. A sua roupa, ele está falando, a sua roupa era branca como a neve. E os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. O cara estava sentado num trono, né? Num trono, pode passar, não preocupa não. Num trono que as rodas pareciam labaredas de fogo. Que doideira, né? E de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aqueles que estavam sentados no trono. Milhares de pessoas adoravam eles. E muitos milhões estavam na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Aí começa a falar do julgamento. Mas a gente não está aqui para falar desse julgamento. Primeiro, porque a gente não sabe quando vai ser. E segundo, porque não nos interessa o que o rei vai fazer. Entendeu? Isso não é problema nosso. Como que o rei vai julgar? De que forma? Quais os critérios ele vai julgar? A gente quer ficar atender isso e trazer as pessoas para esse governo baseada nesse medo, cara. Entendeu? Olha, você vai ser julgado. Você não está vendo aqui? A palavra de Deus falando que você vai ser julgado. Entendeu? Vai abrir os livros. Se o seu nome não estiver lá, você vai para o inferno. E o Satanás vai contigo para o inferno. Mas não mostra, cara, o benefício de fazer parte do embaixador. Aonde que você vê o embaixador sendo julgado se o embaixador faz o trabalho que precisa ser feito? Da onde? Entendeu? Você está representando esse governo, cara. É o governo que o que se assenta no trono sempre existiu. Entendeu? O que se assenta no trono sempre existiu. E a sua roupa era branca como a neve. E esse é o governo que você está representando na terra. Né? Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto, e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quanto aos outros monstros, o poder que tinha foi tirado deles, mas não foram mortos. Foi dado a ele mais um pouco de tempo para viverem. Está falando de algo que possivelmente vai acontecer, ou se já aconteceu, entendeu? Daniel estava falando na época dele, ó, isso aqui vai acontecer, ok?
Vai acontecer, está tudo certo. Isso aí é o departamento de Deus, cara. Nós não somos deuses que estão sentados em tronos brancos. Entendeu? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores desse rei. E a gente foi enviado para a terra, ok? Para a terra, para a gente trazer esse reino para a terra, ok? Para trazer esse reino para a terra. Na mesma visão, capítulo 13, na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem. Olha só, um ser parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Está falando aqui de um ser que veio nas nuvens, entre as nuvens, e foi até o lugar onde aquele que sempre existiu estava. E foi apresentado. Quem que falava assim, eu sou filho do homem, eu sou filho do homem, eu sou filho do homem? Quem falava assim? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o filho do homem. Entendeu? E aqui está falando, parecido com um homem. Né? É o Senhor Jesus. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, né? A fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Olha que legal. Está dizendo que o poder de Jesus é eterno e o seu reino não terá fim. Né? Que maravilha. É isso que a gente tem que extrair da palavra. Você não representa uma ilusão. Você representa um governo. Entende? Você representa um governo. Que legal, né? Vamos aqui agora para Apocalipse 21. O novo céu e a nova terra. João escreveu Apocalipse, né? Então fala assim, versículo 1 do capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. Tá? O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa. Tá? E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Quando que isso vai acontecer? É o que eu estou tentando explicar para vocês. O objetivo do meu vídeo não é explicar profecia. Não é ficar te explicando as 4 cabeças de animal que apareceu no livro de Apocalipse, as 7 igrejas. Não é isso, não é explicar o que o rei tem que fazer, cara. Eu não estou aqui para isso. Para dizer o que o rei vai fazer, o que o rei tem que fazer. Eu estou aqui para te mostrar, hoje especificamente, é para me mostrar esse reino. Eu não sei quando vai vir uma cidade santa, a Nova Jerusalém vai descer do céu. Entendeu? Eu só sei que ela vai descer do céu. Quando? Não importa, cara. Né? Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, olha só, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Ele ouviu uma voz forte que vinha de um lugar, e veio de onde? Veio do trono. Então, se essa voz veio do trono, essa voz veio de quem estava sentado no trono. Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o povo deles. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará os olhos dele todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono, novamente está falando disso. Agora faço novas todas as coisas. E também me disse, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
A quem tem sede darei água para beber, de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos, todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Né? Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venham, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou a uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus, brilhando como a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos o nome das 12 tribos do povo de Israel. Havia três portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, as quais estava escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e as muralhas. Né? Então aqui ele está descrevendo, né? Descrevendo como que vai ser essa cidade que vai descer do céu. Entende? Uma cidade que vai descer do céu. Pessoas vão dizer assim, cara, isso aí é uma cidade espiritual. Entende? Outras pessoas vão dizer que é uma cidade física, que a terra vai ser queimada, que vai ser, né, refeita e que vai descer uma cidade. Cara, eu acredito no que está aqui. Se está dizendo que vai descer uma cidade, qual que é o problema? E se for uma cidade? Mas quando que isso vai ser? Cara, não importa. Eu estou te dizendo que você serve um Deus. Se ele quiser que desce uma cidade do nada, entendeu? Se ele quiser criar uma cidade dessa, essa cidade com essa glória toda do nada, ele simplesmente faz ela aparecer, cara. Né? E nem vai precisar de sol nem de lua. Né? O brilho dessa cidade, né, que é o brilho de Deus, vai encher o mundo todo, né? Olha só o que fala no 24. Os povos do mundo andarão na luz dela. Os povos do mundo. E os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Ué, mas como assim? Como assim? Tá falando que quando você morrer você vai para o céu? Não é isso que a gente aprende todos os dias? Quando você morrer você vai para o céu. Você tem que aceitar Jesus para você ir para o céu. Não é? Não é assim que eles que ensinam a gente? Aqui está falando que os povos do mundo andarão na luz dela e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça as coisas vergonhosas ou que contem mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Olha que doideira. Né? Eu não sei te explicar nada do que está aqui. Eu só consigo ler o que está aqui. Entendeu? E imaginar o que está aqui. É simples. Quem que entra em um país hoje? Você, para entrar num país, por exemplo, você vai ir para os Estados Unidos. Você vai precisar de um visto. Ou de um passaporte de que você é um cidadão daquele lugar. Né? Para entrar nessa cidade, você precisa de um passaporte. É só isso.
É só você ter seu passaporte. Você não precisa preocupar. Como é que eu consigo meu passaporte? Da mesma forma que Nicodemos conseguiu o passaporte dele. Que Nicodemos falou assim: Jesus, como é que eu entro nessa vida eterna? Como é que eu entro nesse reino? Jesus falou assim: você precisa nascer de novo. Quando você nasce de novo e você reconhece o sacrifício de Cristo na cruz, você ganha uma cidadania desse lugar. Entendeu? Você ganha uma cidadania desse lugar. E Deus, ele te dá uma tarefa que é você ser embaixador. Você representar esse lugar na terra. Não é? Você passa a representar esse lugar na terra. Olha só o que está em Isaías 45:12. Foi eu que fiz a terra, Deus falando, e criei os seres humanos para morarem nela. Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Aí você chega no seu governo, entendeu? Você chega no seu governo, aí você vira e fala pro rei assim: esse rei, entendeu? Você chega perto dele e fala assim: ô Deus, ô Senhor, olha só, eu não quero morar na terra não. Não, quero não, quero morar na terra não. Eu quero vir para o céu, entendeu? Eu quero vir para o céu, né? Você está saindo do seu habitat natural. Deus te fez para morar na terra. E a presença dele faz com que você sinta o céu. Você não precisa ir para o céu para poder ver como que é o céu. Basta a presença de Deus, de você sentir essa presença, de você começar a morar nesse ambiente, né? Então Deus criou o ser humano para dominar a terra, né? 2 Coríntios 5, 20 e 21 fala assim: portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Cara, olha que doideira. Como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Entendeu? É aquele ser que Daniel fala que sempre existiu, né? Que sempre existiu, que está sentado num trono, com a veste, ele é branca como a neve, o cabelo como a lã. E ele fala assim: cara, você é meu embaixador. E aqui, em 2 Coríntios 5, 21, fala: como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, do meu pecado, do seu pecado, que é o pecado de rebelião, é o pecado de ter declarado independência desse governo, entendeu? Eu declarei independência desse governo, quando eu não aceito a Cristo como Senhor e Salvador, né? Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, união com quem? União com Cristo, vivamos de acordo com a vontade de Deus. E a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é pegar você no lugar que você está, no ambiente que você está, na cultura que você está vivendo e transportar você para o reino de luz
do seu Filho amado, que é Cristo nosso Senhor. E esse reino é o jardim do Éden, é a porta aberta do céu, onde você vai poder viver e dominar sobre a terra e representar esse reino. E quando você começa a representar esse reino, o seu papel é influenciar esse governo na terra. E por meio daquilo que você faz, você leva a glória de Deus e faz discípulos para que outras pessoas possam, em nome de Jesus, ser aceitas também nesse reino. E elas terem o passaporte dela, para que com esse passaporte elas possam dominar. Entendeu? Lembra que eu te falei que se você fosse assim com o Trump, você iria estar se sentindo melhor? Entendeu? Você ia estar preocupado, né? Principalmente se você fosse um imigrante legal nos Estados Unidos e ele te desse a cidadania. Entende? Deus te deu uma cidadania do céu, para você representar esse governo. Mas não é para você representar esse governo para atacar, entendeu? Como os apóstolos imaginavam que poderiam atacar. Certa ocasião eles disseram para Jesus: Jesus, aquela cidade não quis nos receber. Então vamos orar para cair fogo naquele povoado e queimar todo mundo. A sua embaixada, né, a sua comunhão com Deus não é para isso, cara. Não é para mandar Deus queimar a terra, né? Volta logo, Senhor, porque a gente tem que queimar esse mal que está nessa terra. Deus não mandou queimar mal, não mandou queimar ninguém, cara. O que Jesus mandou a gente fazer como embaixador de Cristo é, olha, Pai nosso, Pai nosso, Pai é nosso, Pai não é meu, o Pai é nosso, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Esse é o papel do embaixador, cara. E o embaixador só faz discípulo, cara. Só faz discípulo para esse governo. Né? Para esse governo. Depois você lê, que eu não terminei de ler, né? Acabou que eu peguei um texto bem grande aqui no Apocalipse 21. Leia Apocalipse 21 todo. Mas leia. Não tenta interpretar nada não, cara. O problema é que a gente fica tentando interpretar, cara. O problema é esse. Eu vejo que o problema do ser humano é que ele fica tentando interpretar. Isso aqui já está escrito. Foi João que escreveu. Lembra só, começou lá no Isaías escreveu. Isaías, o que eu tenho que pensar? Isaías é um homem de Deus? Eu tenho que olhar a vida de Isaías e pensar, poxa, Isaías é um cara de confiança? É um homem de Deus? O que Isaías fez para Deus? Fez no reino de Deus? Cara, Isaías é um cara que ele vivia exclusivamente para o reino de Deus. Daniel é um cara de credibilidade? É um homem que a gente poderia escutar hoje? Né? Isaías, Daniel. Se Daniel tivesse vivo hoje, você escutaria o que Daniel falou? Eu sim, cara. Né? Por aquilo que ele fez. Né? Então, como que eu duvido de uma visão que Daniel teve? Se ele teve uma visão de que o trono de Deus é assim, e nas palavras dele ele conseguiu colocar assim para que eu pudesse entender, cara, o que ele quis dizer, olha só, tem um outro governo que é maior do que o governo do rei que eu estou servindo aqui. Ele comparou o governo que ele estava servindo e viu esse governo. Falou assim, cara, que doideira, que governo é esse? Né? Olha só, o que está sentado no trono, ele sempre existiu. E olha só, esse que parece um ser humano que está vindo na nuvem, ele está falando de Jesus Cristo, que é o Filho do Homem. E que na cruz,
Ele despojou todos aqueles demônios, aquelas principados, potestades, chama do que você quiser chamar, já despojou todo mundo, cara. E ele reconquistou na cruz o universo para o Senhor, para esse ser que está no trono, que é ele mesmo, cara. Entende? Que é ele mesmo, não tem outro não. É um só Deus, cara. E os três são um só. O que está sentado no trono, o que está vindo, o que está aqui hoje, que vive em mim, que vive em você, é o mesmo. É o mesmo que está sentado no trono. Não é? É o que ensinou a orar. Olha, você tem que orar assim. Porque quando você orar assim, né, a gente age. Mas quando você manda queimar a terra, cara, aí já tem não é bem assim. Esse poder aí você deixa conosco. Entendeu? Essa hora aí essa hora de você julgar, essa hora de cavalo, né, de apocalipse, esse negócio aí, cara, vai acontecer? Vai. Mas deixa com eles, cara. Eles sabem o que estão fazendo. Não tenha pressa, não. Entendeu? Se você quiser apressar a volta de Cristo, vamos apressar o que nós precisamos fazer, não o que Deus quer fazer. Porque Deus vai fazer algo quando nós fizermos o que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser igual Moisés, né? O nosso chamado é para libertar o cativo. É para mostrar para as pessoas que a porta da prisão foi aberta. Entende? A porta da prisão foi aberta. Libertar o cativo. A gente falar para as pessoas, olha, você não precisa mais viver sendo dominado pelo mundo das coisas. Você não precisa mais ser dominado pelo planeta. Você hoje tem autoridade vinda desse governo para poder dominar as coisas, dominar o planeta, dominar as plantas, dominar a folha de coca, dominar a cana de açúcar. Entende? Dominar sobre a sua situação. E quando as pessoas verem você dominando sobre a situação e você morando de novo naquele ambiente, que é o Éden, elas vão querer saber por quê, cara. Você não precisa chamar as pessoas para o reino de Deus colocando medo nelas sobre o diabo. Ah, que o diabo vai estar contigo no inferno e ele vai te espetar com o garfo dele de 3 pontas. Se você não vir para Deus, você vai sofrer. Se você não vir para Deus, você não vai ter emprego, não vai ter trabalho, você vai passar fome na terra. A gente não sabe que é assim, cara. A gente sabe que não é assim. Não é assim, cara. Não é por medo que você traz as pessoas para serem embaixadoras. Mas é por gratidão. Entendeu? É mostrando para elas que existe um governo que está sobre todas as coisas. Um governo que ele quer fazer uma governança coparticipativa contigo. Ele realmente importa com seus cidadãos. É um governo que cuida dos seus cidadãos. Que se importa com as pessoas. É um governo que alimenta. É um governo que dá saúde, que dá segurança, que dá paz, que dá tranquilidade, que tira o seu medo. Né? Esse é o governo de Deus. E esse governo ele colocou dentro de você. É o reino de Deus. Para que esse reino saia e se manifesta no planeta, cara. No planeta. De verdade, você acha que um ser desse, que governa o que ele governa, tá? Um ser que governa o que ele governa, que faz o que ele faz, que continua expandindo o universo, cara. Olha só, Deus continua expandindo o universo. Entende? Ele continua expandindo o universo numa velocidade fantástica. Você acha que ele precisa desse planeta? Entendeu?
Você acha que esse ser que nós vemos aqui hoje, que tem seres, os querubins, os serafins, os caras têm 6 asas, com 2 voa, com 2 cobre os pés, com 2 cobre os olhos, para não verem esse Deus, cara. Olha para você ver, esses seres espirituais, eles cobrem o olho para não ver o ser que está sentado no trono. Entendeu? Que está sentado no trono, cara. Esse ser está sentado no trono. E aí esse ser vira e fala assim, cara, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aquilo, os seres espirituais, que está cobrindo o olho, ele deve fazer até assim, o quê? O quê? A sua imagem e semelhança? Entendeu? Fazer o homem? A sua imagem e semelhança? Os caras não devem entender nada, irmão. Entende? Aí Deus vira e fala assim, cara, tá vendo tudo isso aqui físico que eu construí? Você domine, eles dominem. Dominem sobre os animais, sobre as aves, sobre as plantas, sobre tudo. Né? Deus simplesmente quer que nós governamos a terra para quê? Para trazer a presença do céu para a terra. Para que aqui seja o céu, como uma colônia. O rei, ele tem esse prazer. O rei, quando ele conquista um território, o prazer dele é transformar aquelas pessoas como no reinado original, no lugar original. Né? Tanto é que quando o rei de Portugal colonizou o Brasil, o que ele mudou? A primeira coisa que ele mudou, colonizou o Brasil. Primeira coisa que ele mudou, falar português. Não pode mais fazer o que você fazia na sua terra lá na África. Os índios vai ter que vestir roupa, vai ter que falar português, vai para a escola, aprender a E e o U, entendeu? Vai aprender quem que é o rei Luís não sei o que, o rei Dom Pedro não sei o que, Dom João não sei o que, a rainha tal. A sua cultura não importa mais. A sua cultura acabou. O rei pensa assim, entendeu? A primeira coisa que o rei faz é tirar a cultura da pessoa para ele entender que agora ele faz parte de um reinado. É isso que o rei faz. O rei de Portugal, ele simplesmente fez isso. Tanto é que nós somos índios e hoje a gente não consegue falar mais da nossa cultura passada, de indígena. Aí você pode falar assim, não, mas os meus descendentes são africanos. Você fala a língua dos seus descendentes africanos? Tanto é que a capoeira a gente sabe que era uma luta, só que aí, como eles não queriam que eles praticassem essa luta, os donos das fazendas, né, os donos, os portugueses, né, que eram donos de escravos, eles impediram os escravos de praticar essa luta, aí o que eles faziam? Não, isso aqui é cultura, isso aqui é uma dança que a gente pratica, tal, não tem nada a ver. Né? E continuaram com essa cultura da africana. Não é? Mas o que mais? Você conhece alguém que fala, que tem descendência africana e que fala a língua materna original, ou ele fala português? Porque todo mundo que eu conheço, que está aqui, pode ser descendente de onde for, ele fala português como a primeira língua. Né? Ele está no Brasil. O Brasil foi colonizado por um governo, por um rei. Né? Foi colonizado por um rei. Né? Eu não sei nem qual rei, o nome de reis e tal, porque isso aí na história, né, também não estou aqui para a gente poder ficar vendo esses detalhes. Você vai para a América Central, você vê ali no Caribe, países colonizados por reis europeus, ingleses, espanhóis, franceses, né? Então tem uma cultura ali desses reis, ok? E toda a América Latina,
colonizado por reis e eles falam espanhóis. Então, basicamente, pessoal, é isso que eu tenho que trazer para vocês hoje, tá? Desse governo, tá? Nós somos embaixadores de um governo que ele é real. Ele tem uma sede no lugar. Não é uma ilusão. Não é uma história para boi dormir. Entendeu? Se está na palavra de Deus, a gente precisa entender a palavra de Deus no nosso tempo. Certo? No nosso tempo. Está escrito, né? Tudo que está aqui já foi escrito. Tá? Tudo que está aqui já foi escrito. Não tem nada sendo escrito. Mas a partir do que está escrito aqui, né, a gente sabe do que aconteceu e do que vai acontecer e não aconteceu ainda. Mas já está escrito aqui que vai acontecer. E se está escrito aqui que vai acontecer, é porque vai acontecer. Beleza, mas nesse intervalo de tempo, o que eu e você nós temos que fazer? O que Jesus, que é o rei, que é o que está sentado no trono, que é o que estava vindo ali nas nuvens de Daniel, que é o que está no cavalo branco, que na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o que estava lá com Josué, com a espada na mão, quando Josué perguntou para ele, tu é do nosso lado ou é do seu lado? Ou do lado deles? Ele falou assim, eu não sou do lado de ninguém, cara. Eu sou o general, o comandante do exército do Deus vivo. Entende? Né? Eu sou esse ser que comanda tudo na realidade. Eu não sou do seu lado e nem do outro lado. Eu sou do lado eu comando tudo. Eu não tenho lado. Tá tudo, né? É tudo do meu lado. Foi assim que ele falou, né? Basicamente. Então, só que hoje o nosso papel, pessoal, não é governar o céu, né? Quando a gente estuda a Bíblia com a ideia de que nós governamos o céu, eu não vejo esse estudo produtivo. Você pode estudar? Pode. Você pode estudar o que você quiser. Você estuda Apocalipse todo, você estuda profecia que não aconteceu, né? Você estuda quando o mundo vai acabar, quando Deus vai queimar a terra, entendeu? Você pode estudar o inferno, o diabo, quando que as pessoas vão ser mandadas para o inferno, quando que vão ser queimadas, quando que vai ter todo tipo de julgamento. Você vai encontrar aqui, ué. Você vai encontrar aqui tudo isso. Mas eu particularmente, eu gostava de estudar isso, de ver, de escutar, de ler sobre isso. Mas eu vejo hoje que é uma perca de tempo. Porque quando você começa a fazer e você é bem sucedido naquilo que não foi mandado fazer, você fracassou. Jesus mandou a gente fazer uma coisa só. E ele mandou fazer o seguinte, ide por todo mundo. E esse ide não é você sair de onde você está hoje e ir para outras nações. Entendeu? É ir para todo mundo, é ir para a etnia que você faz parte, é ir para a tribo que você faz parte. E lá nessa tribo que você faz parte, você prega essa mensagem. Qual que é a mensagem? O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou na terra. A pessoa vai acreditar em você, se ela acreditar e receber o Espírito Santo de Deus, ela acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz por ela, e ela acreditar nessa transformação, nessa renovação que Deus fez na vida dela, de colocar ela no Éden de novo, e a partir desse momento ela quer viver aí nessa presença de Deus, ela vai ser batizada, para confirmar simplesmente que ela acredita. Ela está dizendo para o diabo, olha, eu acredito, eu sou agora um cidadão do céu. E aí você vai discipular essa pessoa para ela viver alinhada com a presença de Deus, alinhada com a justiça de Deus, a seguir as leis. Porque para você servir a esse Deus, existem leis. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre essas leis. Que leis que você precisa seguir e você precisa estar alinhado para você ser um cidadão do céu. Não é simplesmente, eu sou cidadão do céu, só que aí eu uso Jesus como amuleto.
Agora eu sou cidadão do céu. Jesus tem que me ajudar a viver no mundo sendo dominado pelo Satanás. Eu quero fazer as coisas que o mundo dominado pelo Satanás faz, mas eu sou um embaixador de Deus. Entendeu? Não é você se misturar com o mundo. Jesus fala, ele orou assim, Deus, não tira eles do mundo, mas livra-os do maligno. Como eu não sou do mundo, Jesus falou, ele não era do mundo, eles também não são. Entende? Nós também que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e somos embaixadores de Cristo, nós não somos do mundo. Nós não precisamos parecer com o mundo para poder pregar o Evangelho. O Evangelho ele é pregado, mas para você pregar o Evangelho, você não precisa parecer com o mundo. Tem gente que gosta de se parecer com o mundo para o mundo escutar ele. Entendeu? Então, tipo assim, ele acha que ele... Ah, não, eu vou sentar ali na roda dos escarnecedores, que ali eu vou ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Porque se eu for de forma diferente, eles não vão me aceitar. Não é? Só que Jesus fala o seguinte, ele fala para você pregar o Evangelho para a sua tribo, para as pessoas que te escutam. Você não tem que se transformar em algo que você não é para poder pregar o Evangelho. E a gente vê hoje as pessoas se transformando no que elas não são e indo em lugares que elas nem gostam e nem queriam ir para poder falar que está fazendo pregação de Evangelho. Entendeu? E qual Evangelho está pregando? Eu não sei. Porque Jesus fala, olha, você vai fazer discípulo. E fazer discípulo não é de um dia para o outro. Leva tempo. É você transformar, né? Tipo assim, você primeiro se transforma no embaixador do céu, que as pessoas vão te olhar e vão ver o céu. Elas vão entender como que é viver no céu quando elas estiverem vivendo com você. Esse é o primeiro passo. A partir do momento, quando você faz um discípulo, aquele discípulo tem que ser para Cristo. Ele tem que se parecer com Cristo. E a atitude dele é tipo assim, você pode fazer, não, pode passar com esse cara aqui, eu estou discipulando ele. Pode passar com ele um dia que você vai ver como é viver no céu. Entendeu? Você imagina, por exemplo, imagina só, você vai discipular uma pessoa e essa pessoa é uma pessoa que tem um talento para administração pública, né? Ele tem um talento para administração pública. Aí o objetivo dele é administrar uma cidade. Ele vai lá e está administrando a cidade com um cargo. Vou dar o nome porque é o que a gente conhece. Eu não conheço outro nome que poderia ser dado a esse cargo, né? Por exemplo, o prefeito. Então esse cara é o prefeito. Você discipulou esse cara, né? Aí se você vira para alguém e fala assim, não, pode passar um dia com esse cara que você vai ver o céu. Você vai ver como que é habitar no céu. Aí beleza, você vai lá, vai passar um dia com esse prefeito. Aí o prefeito está lá despachando, né? Na mesa dele. Olha, tem que assinar o cheque aqui dos professores. Legal, vamos assinar aqui. Né? Aí você vê lá que os professores estão ganhando pouco. Né? O prefeito olha e fala assim, cara, mas esse salário aqui, esse salário não dá para os professores comprar comida o suficiente, cara, eu vou ter que aumentar. Aí já põe lá um X, aumentar o salário dos professores. Beleza. Aí você viu, cara, o prefeito realmente está pensando... Você já viu alguma atitude dele, né? Aí, daqui a pouco, vai o telefone e toca. Você só está lá no gabinete, observando o prefeito, né? Você está lá de boa. Aí o telefone toca, é um deputado. Você, prefeitão, beleza, a sua cidade aí tá maravilhosa, eu vi que você ganhou a eleição aí disparado, né? Papapá. Olha só, agora é a candidatura aqui da Casa dos Representantes do Brasil e eu quero me reeleger, sabe? Então eu queria muito o seu apoio, prefeito, né? Que você é um cara de visão e tal. E tá saindo uma emenda aqui
eu estou mandando para a sua cidade aí uma emenda, ok? Para você poder me apoiar. Aí você já, entendeu? Você faz assim igual o Serafim. Lembra como que o Serafim olhou quando Deus falou que ia fazer o homem à imagem e semelhança? Aí você já começa a olhar assim, o que esse prefeito vai fazer agora? O prefeito simplesmente fala assim, cara, deputado, eu te agradeço, tá? Mas o meu governo é de outro lugar, cara. O meu governo não permite a gente fazer esse tipo de manobra. A gente realmente poderia usar a sua emenda aqui em vários lugares, mas se depender de apoio, ou depender de voltar a emenda para algum PIX, ou depender de dividir essa parte dessa emenda com alguém, nós não podemos fazer aqui na nossa cidade. Eu te agradeço muito, né? Vamos passar essa emenda aí, porque aqui não tem como a gente fazer assim, né? Aí o que você viu? Você viu assim, cara, como é que isso é possível? Entende? Como que isso é possível? É possível porque é o reino de Deus fazendo discípulos. Entende? E aí depois, esse prefeito, né, Deus vai olhar para ele lá do céu e falar assim, cara, olha só, eu tenho um embaixador ali que eu posso usar ele num cargo maior. Eu posso usar esse prefeito num cargo de governo, de governador do estado. Ou eu posso usar esse prefeito num cargo de presidência, porque eu posso confiar nesse prefeito. Eu posso confiar nesse administrador. Ele faz o papel dele bem. Aí quando ele está lá como presidente, o que vai acontecer? Ele vai estar pensando primeiro o reino de Deus. Ele vai estar pensando assim, cara, como é que eu vou trazer o reino de Deus para a terra? Como que eu vou trazer o reino de Deus para a terra? Então eu tenho que valorizar o talento das pessoas, para que Deus seja glorificado no talento dessas pessoas. Eu preciso melhorar a condição da estrada, né, para as pessoas poderem locomover de um lugar para o outro, fazendo discípulos. Eu preciso melhorar a aviação, eu preciso melhorar a telecomunicação, eu preciso melhorar a medicina. Entendeu? Porque através da saúde, as pessoas ali, os médicos, eles vão poder levar o reino de Deus. Entende? Mas tudo tem que ser vindo do alto, cara. O governo tem que vir do alto. Né? Se as pessoas começarem a fazer aquilo que elas não são chamadas para fazer por interesse, aí vai ser um governo do mundo. Né? Mas beleza? Vamos ficar por aqui hoje. Deus abençoe você, eu espero que isso tenha te edificado. Para a honra e glória do Senhor, eu quero te dizer que você representa um governo maior, tá? E que em nome de Jesus você possa usar o seu talento, o seu chamado para exclusivamente trazer o governo, esse governo desse rei invisível para a terra. Porque é isso que ele quer. Você sabe que ele tem todo o poder, ele já tem todo... Ele tem tudo o que poderia, se ele quiser, por exemplo, pregar o evangelho para o mundo todo, em um piscar de olho, ele pode. Basta ele fazer assim e todo mundo vai conhecer que ele é Deus, ele é Senhor. Mas por que ele não faz? Porque ele disse o seguinte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e esse homem domine. Esse é o plano. E é esse plano que precisa ser cumprido. Enquanto esse plano não for cumprido, a palavra de Deus não vai ser cumprida. É simples assim. Existe um plano que Deus tem que precisa ser cumprido. Enquanto não for cumprido, a gente vai ficar aqui. Entendeu? Vai morrer gente, vai nascer gente, vai morrer gente, vai nascer gente e a terra não vai ser transformada. Porque a terra vai ser transformada somente com a palavra de Deus. É simples assim, pessoal. Não tem que ficar procurando vírgula e mais, vírgula e mais, vírgula e mais, vírgula e mais. Está tudo aqui já escrito, está aqui escrito. Entendeu? Vamos focar só nisso aqui. Foca só nisso aqui e esquece teólogo, cara. Entende? Esses caras já morreram também. Mas o que ficou escrito foi isso aqui. E você está vivo. Você não pode deixar pessoas que já morreram, sem ser inspiradas por Deus,
Porque se tivesse sido inspirado por Deus o que eles falou, estava escrito aqui. Só que não está. Entende? Então, é a mesma coisa de ser deixado governado por gregos que já morreram, ideias gregas que já morreram. Aqui a gente tem uma ideia fantástica de governo. Tem todas as leis, para tudo que você pensar, tem lei aqui, cara. Não precisa de ninguém fazer mais lei nenhuma. Tá tudo aqui, todo tipo de lei, tá aqui. Mas essa lei que está aqui não interessa muita gente. Né? Essa lei que está aqui, a muita gente não interessa. Não, essa lei aqui não dá dinheiro. Então eu vou para a lei do homem. Eu vou para a lei grega. Eu vou para a lei que é a lei que permita eu governar sobre as pessoas. É essa lei que eu quero, uma lei que deixa eu governar sobre as pessoas, não sobre as coisas. Porque a lei que está aqui é você governar sobre si mesmo e sobre as coisas. Entendeu? Aí as regras do homem permitem que o homem governe sobre o homem e as coisas governem sobre o homem. Beleza? Abraço, valeu, até o próximo.